Mulheres invisibilizadas ao longo da história da química. E neste vídeo iremos falar sobre mulheres na história da química. Acompanhe. Ao longo da história da química, é possível perceber uma diferença significativa entre a atuação feminina e masculina no desenvolvimento da química. Nos registros do processo histórico de constituição da química enquanto ciência, as mulheres foram pouco citadas ou, com raras exceções, aparecem apenas como coadjuvantes. As mulheres também foram amplamente excluídas da sociedade. Dessa forma, sendo excluídas também do meio acadêmico. Logo, a ciência, como um corpo de conhecimento socialmente construídos, carrega consigo aspectos característicos da forma como a sociedade se organiza. Sendo assim, ao longo da história da ciência, a exclusão feminina foi evidenciada na desvalorização da participação das mulheres no desenvolvimento científico e tecnológico, fazendo com que a ciência fosse vista como uma atividade predominantemente masculina. E dessa forma, com essa exclusão feminina, se reflete muito na história da química enquanto ciência. Contudo, apesar do menor estímulo e apoio que essas mulheres receberam no âmbito acadêmico, houve sim mulheres que se esforçaram, trabalharam e desenvolveram suas pesquisas, contribuindo de forma positiva para a divulgação científica. A alquimia pode ser considerado um conjunto de práticas que visava principalmente a transmutação de metais menos nobres em ouro. Detinha um caráter místico e espiritual, com o objetivo de curar os males do corpo e da alma. Partindo disso, surge uma corrente de pensamentos menos usual e menos conhecida, popularizado como bruxaria. Em maioria, suas praticantes eram mulheres chamadas de bruxas. Entre outras funções, a principal característica da bruxaria era funcionar como uma espécie de medicina informal, que visava curar os males a partir do domínio de ervas e chá. E o papel realizado pelas bruxas e pelos alquimistas era muito semelhante, porém o tratamento recebido por ambos foi muito diferente. Enquanto as bruxas são lembradas como pessoas que foram queimadas na fogueira, os alquimistas são reconhecidos como os homens inteligentes que auxiliaram no processo de desenvolvimento da ciência. De certo modo, houve mulheres que conseguiram auxiliar no desenvolvimento das ciências, como é o caso de Maria a Judia. Ela foi uma alquimista, inventora de diversos aparatos utilizados em laboratórios de química, entre eles o banho-maria, que recebe este nome em função de sua descoberta ter se dado por ela, e ainda hoje é um procedimento utilizado muito em laboratórios de química. E, em meio a uma sociedade desigual, onde o homem tem papel de destaque e a mulher vista como coadjuvante, as mulheres não poderiam receber os méritos e a fama de uma conquista. Assim, não são poucos os casos em que as mulheres obtiveram um êxito em determinada área e apenas os homens foram reconhecidos. Embora essa mudança da alquimia para a química moderna tenha representado um grande avanço em termos científicos, não representou nenhum tipo de avanço em relação à visão do espaço da mulher dentro do mundo da ciência. Como, por exemplo, a Madame Lavoisier. Conhecida por ser esposa de Antoine Lavoisier, ela interessou-se pelo trabalho científico de seu marido e passou a assumir um papel primordial dentro do laboratório, pois traduzia diversas obras que foram fundamentais para os estudos de Lavoisier, além de demonstrar um vasto conhecimento em química. Além disso, Madame Lavoisier fez inúmeras ilustrações e gravuras que aparecem em diversas obras importantes de seu marido. E o que fica o questionamento, se Madame Lavoisier foi grande contribuinte nos trabalhos de seu marido, por que o seu nome não consta em sua autoria? E por que ela não é considerada a mãe da química, logo que seu marido, Antoine Lavoisier, é considerado o pai da química? Já Rosalind Franklin, ela realizou uma análise minuciosa da estrutura do DNA, a partir da técnica de difração de raio-x. Embora ela não tenha publicado nenhuma descoberta a partir de seus estudos, sabe-se que sua pesquisa foi fundamental para a descoberta da estrutura da dupla hélice do DNA, atribuída a James Watson e Francis Crick, que eram pesquisadores da mesma instituição que Rosalind. No entanto, no período em que realizou seus estudos, era vigente uma sociedade machista, que não valorizava o estudo científico realizado por mulheres. Assim,
Rosalind ela não recebeu integralmente o mérito por seu trabalho, ficando por muito tempo excluída das competências de um prêmio Nobel, recebido pelos estudos acerca da dupla hélice do DNA. Infelizmente, somente após a sua morte que sua participação nos estudos teve reconhecimento. Você conhece a grande cientista Marie Curie? Não? Então, a Marie nasceu em 1867, em Varsóvia, na Polônia, e durante a sua juventude enfrentou vários desafios para entrar no ensino superior, que apesar de ter concluído o colegial cedo, ela não conseguiu estudar na sua cidade natal, já que na Universidade de Varsóvia não aceitava mulheres. Dessa forma, teve que mudar para a França. Com isso, conseguiu ingressar no ensino superior, formando-se então em Física e Matemática. Já em suas pesquisas, Marie, juntamente com seu marido Pierre, descobriram 2 novos elementos químicos, o polônio, que este ganhou o nome em homenagem ao seu país natal, e o rádio, caracterizando então o termo radioatividade, concedendo a Marie o destaque de ser a primeira mulher a ganhar um Nobel e a única pessoa em ter 2 prêmios Nobel em diferentes categorias. E, para além das grandes contribuições que a Marie fez para a ciência, revolucionando assim o mundo, ela também foi a primeira professora mulher a lecionar na Universidade de Sorbonne. Dessa forma, também abriu 200 estações de raio-x durante a Primeira Guerra Mundial. Com isso, criou um instituto de pesquisa sobre radioatividade. Muita coisa, né? Embora a mulher tenha conquistado seu espaço na ciência contemporânea, sua atuação ainda é desigual em relação à atuação masculina. Diante deste fato, torna-se imperativo evidenciar e discutir o papel da mulher na química, de forma a valorizar a atuação feminina na ciência e promover uma discussão em torno de ações que estimulem o envolvimento das mulheres na produção do conhecimento científico. Atualmente, o cenário que retrata o número maior de homens atuando na química vem sendo superado, e a mulher tem conquistado seu espaço em diferentes setores da sociedade química. Para a química, isso traz um impacto positivo, visto que a maior participação das mulheres no ramo das ciências e tecnologia pode gerar transformações sociais e econômicas, causando assim um impacto favorável para a sociedade. Ué, por que a química foi assim? O machismo não está apenas na ciência, mas também na educação, de maneira a afastar as mulheres dos estudos científicos. Diversas investigações têm mostrado que essa infância marcada por uma segregação do que é feminino e do que é masculino tem influência diretamente nas escolhas profissionais dos estudantes, tendo a implicação no distanciamento das mulheres nas atividades científicas. E outro fator também, que tem um papel decisivo, é a construção dos estereótipos de gênero na química, que influencia de forma negativa nas escolhas dessas carreiras. É importante ter a percepção de que a forma de se enxergar a mulher foi sendo construída em uma conjuntura milenar. Assim, tendo em mente essa concepção, é possível construir uma nova história que poderá ser colhida posteriormente, alterando assim aspectos machistas e repensando o valor da mulher para a química que construímos hoje.